é pelo seguinte, vamos ver o que seria, né, sei lá, o logaritmo de z, né? Você precisaria que e elevado ao logaritmo de z fosse igual a z, né? Então precisa ser um cara... bom, eu vou ter que dar alguns saltos aqui, mas... porque essas coisas são, vamos dizer, estão andando pelo século XVI, XVII e tal, coisas que vocês ainda vão ver em cálculo, né? O cosseno de θ, ele pode ser calculado assim, ele é 1 menos θ2 sobre 2 mais θ4 sobre 4, menos etc. O seno θ é igual a θ menos θ3 sobre 3 fatorial, mais θ5 sobre 5 fatorial, aqui é 4 fatorial, menos etc. E é elevado a θ é igual a 1 mais θ2 sobre 2, mais θ3 sobre 3 fatorial, mais θ5 sobre 5 fatorial, etc. É parecido com isso, só que seria somando os dois se não fosse a alternância de sinais que você tem aqui, né? Se você fizer e elevado a iθ, né, usando essa fórmula, isso aqui vai dar 1, aí você vai ter iθ, agora o iθ ao quadrado é menos θ2 sobre 2. Você multiplica isso por iθ, você tem menos θ3 sobre 3 fatorial. Agora você multiplica por iθ, você tem mais θ4 sobre 4 fatorial. Multiplica por iθ, você tem mais θ5 sobre 5 fatorial, etc. Aqui vai entrar um menos de novo, né? Então você olha para isso e diz, puxa, mas aqui você tem o cosseno de θ mais i vezes o seno θ. Então você tem essa fórmula aqui, né? E elevado a iθ é igual a cosseno θ mais i seno θ. O que, aliás, dá origem a uma fórmula famosa e maravilhosa, né? Que se você fizer E elevado a iπ, dá cosseno π, que é menos 1, mais i seno π, que é 0. Então você pode dizer que E elevado a iπ mais 1 é igual a 0, que é uma fórmula que reúne vamos dizer, o 1 da aritmética, o i, que é, o 1 é da aritmética, o i é puramente algébrico, o π é puramente geométrico e o E é analítico, ele precisa de uma integral aqui, né? E eles aparecem aqui nessa fórmula. Mas, bom, oi. Vai ter que ser um número complexo. Estou tentando chegar lá para tentar explicar mais ou menos o seguinte. Ó. Então, se eu escrever E elevado a iθ assim, né, se eu escrever E elevado a, digamos, a mais BI, é razoável que isso seja E elevado a vezes E elevado a BI. Bom, E elevado a eu sei o que é. E elevado a BI, agora isso é E elevado a cosseno B mais I seno B. Bom, então se eu quero que E elevado... Então, se eu quero que E elevado a mais BI seja igual a Z, eu preciso que E elevado a cosseno B mais I seno B seja igual a Z.
Bom, isso está dizendo, né, que se eu desenhar aqui o meu número z, esse tamanho daqui é elevado a A, e esse ângulo daqui é B. Então eu preciso que A seja igual ao logaritmo do módulo de Z, né, e que o B seja, vamos dizer, o ângulo do Z. Só que eu tenho infinitas possibilidades para o ângulo do Z. Em princípio não tem problema, eu escolho uma, a menor, uma coisa assim. Só que o problema que isso cria é o seguinte, é que se você quer que essa função seja, quer dizer, que esse logaritmo varie continuamente no plano complexo, o que acontece? Você escolhe o ângulo aqui, aí você vai andando para cá, os ângulos vão aumentando. Se você dá uma volta e retorna aqui, os ângulos sempre foram aumentando, você volta com o seu ângulo defasado de 2π. Então, por isso que, não tem, em princípio não teria problema, mas vai ficar um salto. Se você quiser a continuidade, você tem que impedir que você possa dar uma volta e retornar com o ângulo defasado. Então, isso implica em tirar uma semirreta, ou pelo menos tirar uma linha que vá até o infinito, para impedir que você fique dando voltas e o logaritmo volte com o ângulo defasado. Mas, no princípio, é isso. Tá? Foi uma explicação meio rápida, porque tem umas coisas que não teria tempo de colocar em 10 minutos. Né? Bom, mas, por enquanto, nós não vamos lidar com logaritmo. Né? Bom, eu queria agora mudar de assunto, voltar para um assunto geométrico, que são as inversões, que geometricamente é o seguinte, né? Você tem aqui um círculo de um certo raio R, centro O, e a inversão em relação a esse círculo é o seguinte, você pega aqui um ponto P, e aí o inverso dele é o P' aqui, definido da seguinte maneira, P' está na semirreta, que vai de O a P, a menos que o P seja o próprio O, aí não tem, né? E de maneira que a distância de O a P' vezes a distância de O a P seja igual a R ao quadrado. Bom, isso é uma ideia geométrica, assim, né? Mas que tem... É claro que eu estou falando isso porque deu certo de alguma maneira, porque não é o cubo ou o próprio R, bom, R ao quadrado deu certo, tem boas propriedades. As propriedades marcantes aqui, a gente pode destacar é o seguinte, chamar isso aqui de inversão. Então, a inversão, ela tem propriedades seguintes, né? Reta, tal que O não pertence à reta, tá? Uma reta que não passa por aqui, ela vai num círculo passando por O. Claro que o O, na verdade, é nesse círculo menos o próprio O. O O só poderia, o cara só poderia cair em O se ele estivesse lá no infinito, porque essa distância, a distância de O ao ponto O é zero. Então, para o produto por alguma coisa da R ao quadrado, essa coisa teria que estar no infinito. Então, o ponto no infinito da reta, os dois, para cá e para cá, vai em O e dá um círculo. Claro, eu estou afirmando, vou ter que responder por isso, né? Se você tiver uma reta
passando por O, ela vai nela mesma. Botar assim, ela mesma. Isso é claro, né? Se você tiver os pontos dessa reta, pela própria definição, vão neles mesmos, dá para ver que preenche tudo, claro, menos o próprio O. Né? Agora, um círculo que não passa por O, vai num círculo que não passa por O. Você pegar um círculo aqui, vai num círculo. Claro que tudo que está aqui fora vai aqui para dentro. E tudo que está aqui dentro vai aqui para fora. Se o círculo tiver um pedaço aqui, outro ali, ele vai ter que inverter de alguma maneira. Um círculo. Bom, o círculo que passa por O, é claro que a inversão é a sua própria inversa. Quer dizer, se eu levar o P no P', o P' vai no P. Então, se uma reta aqui vai num círculo aqui, esse círculo aqui volta na reta. E a outra propriedade interessante é que preserva ângulos. Quer dizer que se eu tiver aqui duas curvas que se cortam, quer dizer, se eu olhar para as tangentes e elas fizerem um certo ângulo, quando eu inverter, vai dar aqui curvas e elas vão se cortar segundo o mesmo ângulo. E a maneira, talvez mais simples de mostrar isso é pegar duas retas aqui, inverter e olhar para os círculos correspondentes e ver se eles se cortam segundo o mesmo ângulo. Bom, tudo isso pode ser demonstrado com as ferramentas usuais da geometria, semelhanças de triângulos, teoremas razoáveis, e se demonstra. Pode ser interessante, eu botei no texto, a demonstração disso usando números complexos. Talvez a mais... bom, curiosamente tem o seguinte, hierarquicamente eu diria assim que, bom, essa aqui é fácil, essa daqui a gente olha, talvez D, né? Essa daqui já parece difícil e essa aqui parece cascuda, né? Curiosamente, assim, eu tenho poderes que vocês ainda não têm. Eu estudei um pouco de teoria de funções de variável complexa e um resultado inicial básico da teoria de funções de variável complexa garante que isso aqui é verdade. Assim, essa aqui é mole. Como eu não posso transferir esses poderes para vocês ainda nesse momento, eu provavelmente vou escolher demonstrar isso aqui usando argumentos geométricos mesmo, né? Mas as outras dá para fazer com números complexos.